Olá, queridas amigas e amigos que toda semana acompanham o Perfil Comerciário. Estamos de volta com mais um programa inédito do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba, entidade filiada à FEComerciários. Fiquem ligados e veja tudo a partir de agora. E o presidente Rui, em entrevista ao Perfil Comerciário, falou sobre as dificuldades para a assinatura da Convenção Coletiva de Sorocaba e de vários outros temas que envolvem a categoria comerciária. Acompanhe agora. Nós já fechamos a Convenção Coletiva na nossa base, já na região de Votorantim, Piedade, Mairinga, Luísa, São Roque, Biúna. Está tudo ok, tudo assinado, valendo o aumento de 9,62, né, a inflação. Já no Sindicato Patronal de Sorocaba tem uma barreira aí, nós estamos, apesar de estarmos conversando, o diálogo está aberto, mas tem algumas cláusulas que colocar que vai prejudicar o trabalhador. Então está realmente com dificuldade de nós fecharmos essa convenção com a proposta que foi nos dada recentemente. Já mandamos outra proposta para clarear mais e não ter problemas, barreira com não só as cláusulas, a questão do dia a dia da vida dos comerciários e dos comerciantes. É uma das cláusulas que reza na convenção coletiva, então isso vai ter um certo impasse. O importante é nós fecharmos isso para ontem, desde setembro, né, que já realmente encerrou a database. Estamos com a garantia da database conforme determina as normas e as regras e queremos avançar e fechar. O que nós estamos pedindo na atual conjuntura de crise é a reposição da inflação, simplesmente, e manter todas as cláusulas. Não tirar cláusulas e colocar cláusulas que prejudiquem a vida do cidadão, do trabalhador, dos comerciários como um todo. Eu estive visitando alguns comércios, ramos diferentes, como calçados, roupas populares, supermercados e alguns shoppings. Tem uma expectativa até positiva, tem um clarão aí de admissões de temporários, como sempre acontece. Está bem abaixo do ano passado, mas existe esse ponto positivo, né? Nós estamos acreditando que vai acelerar mais uma vez o comércio varejista de uma maneira geral. Isso é uma expectativa real, mesmo pequena, mas positiva, de contratações de temporário e também cargos adversos aí no comércio varejista. Olha, artigos de presente, artigos populares, calçados, inclusive estive visitando também concessionárias, lojas de veículos usados e novos, também tem sinais positivos, tá? É realmente um certo pequeno aquecimento, sim, também nas vendas, na questão de automóveis. Sempre alguns repórteres, né, da grande mídia nos perguntam isso. Tem um percentual de 15% a 20% que são selecionados, aqueles que têm mais talentosos, têm mais desenvoltura no atendimento, na excelência no atendimento, no cumprimento de metas, né, se destacam e são realmente pré-selecionados e realmente são chamados para manter o seu quadro de funcionários, dá em torno de 15% até 20% que permanecerão no comércio. Você falou sobre crise, sobre a atual conjuntura. Nós também procuramos se informar, não só do comércio varejista, mas na conjuntura, como você disse, a questão política, a questão econômica, desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Eu, em reuniões, não só em Sorocaba, São Paulo, junto com o elenco da FEComerciário, com o presidente Mota na coordenação de muitas reuniões importantes, eu vejo o seguinte: eu tive aqui mesmo em Sorocaba com um grupo de empresários ligado à área da indústria, ligado à área da construção pesada e da área imobiliária. Eu vi informações importantes, já está surgindo pontos positivos, até pedidos na grande indústria metalúrgica, pedidos, se é pedido é venda, é comércio, pedidos já
de grandes construções, né? Não em quantidade, mas construções de grande porte, né? Da área construção civil como um todo, hotelarias, até shoppings de novo expandindo. Então há sinais também positivos da área da indústria, da construção, e juntando isso há sinais positivos. Claro, nós estamos em crise, certos ramos fechando as lojas, mas por outro lado, sinais positivos de expectativas de crescimento econômico em setores específicos. Então estamos contando sim nessa retomada do crescimento, mesmo com esse governo provisório, criando problemas aí de todos os tipos, de perdas de direitos, mas estamos sim com o movimento sindical centralizado e observando esses pontos positivos que vêm de uma economia não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, sinais positivos. Gerando emprego, crescendo a venda, né, na indústria, isso gera realmente emprego, faz a corrente financeira, né? Gerando emprego, gera renda, gera riqueza e volta a retomada do crescimento a nível não só de Sorocaba, a nível do estado de São Paulo, mas a nível Brasil e a nível de mundo. Esse é o processo econômico. Perfeitamente, Sandra, mas eu quero fazer uma retrospectiva com relação às últimas semanas. Dezenas de sindicatos patronais em todo o interior do estado, inclusive da capital, já fechou sua convenção coletiva. Inclusive nós na região de Votorantim, São Roque, Biúna, né, várias cidades, nós já fechamos, só falta Sorocaba. Então a Fercomerciário, com a maioria da sua base inorganizada e grandes sindicatos em todo o interior, já estão fechando a sua convenção com as mesmas cláusulas, né, do ano passado, com o aumento da retomada, com a inflação, só a reposição da inflação que deu 9,62, aqui o patronal está querendo colocar cláusula que prejudica realmente a condição do comerciário. Como você fez a pergunta direta, tem muitas, né? São dezenas de empresas nos procurando para fazer realmente a convenção ou fazer um acordo individual. Isso é possível, então aqueles que interessarem podem nos procurar, nós somos o departamento jurídico, são dezenas de empresas que já fechamos, já nos procurou e estamos dando toda a atenção e realmente manter as mesmas cláusulas, né, evidentemente da convenção anterior e com o aumento, a reposição da inflação 9,62. Sim, está aberto, inclusive hoje mesmo já assinamos mais 5 empresas, né, que nos procuraram, e isso é um dos caminhos para avançar aí no atendimento da necessidade do que é de direito da categoria. A questão do Iguatemi, Esplanada, é uma questão assim, quase que única no estado de São Paulo. Pois é, nós já fechamos com um sindicato patronal, com a base de Votorantim, que atendemos de Piedade, Salto de Pirapora, Pilar do Sul, e já está realmente tudo autorizado na convenção coletiva do sindicato patronal que atende junto com nós na cidade de Votorantim. Você veja que problema nós temos aí para contornar o feriado de Sorocaba, o feriado de Votorantim. E as lojas, tem loja que a metade pertence ao sindicato varejista, né, de Votorantim e a metade varejista de Sorocaba, e os comerciários, os sindicatos comerciários, nós representamos os dois lados. Então veja o conflito que pode estar gerando e já está gerando essa questão dos possíveis acordos, dos feriados e mais cláusulas sociais e econômicas. Não é? Isso é uma questão complicada. Então tem que ter um bom senso aí do sindicato varejista de Sorocaba para mais esse conflito possível que já foi resolvido, já está assinado na base de Votorantim. Na verdade, a gente espera fechar a convenção, o acordo, a qualquer momento, para não ter dificuldades e barreiras na divulgação do horário natalino, né? Que é a previsão, conforme todo ano, sempre começa dia 5 de dezembro, e já tem dezenas, né, de lojistas, gerentes, né, nos ligando aqui com essa questão da convenção coletiva, da autorização, da questão da legalidade do horário natalino. Olha, como você sabe, nós já representamos aqui 14 cidades, né, as que eu citei, e nós estamos em torno de 29 a 30 mil comerciários. Na base de Sorocaba vai de 12 a 15 mil comerciários que representam na convenção coletiva aqui de Sorocaba. Porém, muitas empresas já anteciparam, tá? Umas já anteciparam na integral a inflação de 9,62,
Algumas anteciparam uma parte, né, 6%, 7%, e complementaram após a assinatura da convenção. Então, mais de 10 mil comerciários que ainda não foram beneficiados com a reposição da inflação. Nós, sindicatos, federação, confederação e centrais, unidos sempre na busca de um trabalho decente, em busca de manter os direitos, melhorar a qualidade de vida e sempre em conexão do bom relacionamento com os sindicatos patronais, como falei recentemente. Já fechamos a nossa convenção com o patronal, que representa a cidade de Votorantim, Mairinga, Alumínio, que representa Ibiúna, São Roque, tudo caminhando, assinado com todas as cláusulas, com a reposição da inflação, e isso... O comerciário, a comerciária, a família comerciária, a categoria como um todo tem que saber que nós, sindicatos, federação, confederação e as centrais, estamos sempre em busca do equilíbrio entre o capital e o trabalho. Por isso, cada vez mais, vocês precisam estar junto com nós, procure, associe-se, venha buscar o que é seu, os benefícios que nós oferecemos, o seu direito. Nós temos aqui um jurídico a nível de Sorocaba, temos um departamento jurídico a nível de federação, a nível de estado e a nível nacional em Brasília com a nossa confederação. Conte com a força do seu sindicato. E nós aqui, veja que extraordinário, com o apoio e a coordenação da FER Comerciário, na liderança do presidente Mota, recebemos esse prédio maravilhoso que vai ser mostrado para vocês. Venha usufruir com vocês os seus benefícios. Estamos ampliando o número de médicos, dentistas, ampliando os benefícios, não só na questão econômica, mas na questão social de qualidade de vida. Procure o seu sindicato, fortaleça você e fortaleça o seu sindicato. Venha com nós, estamos sempre prontos para orientar através dos nossos jornais, das redes sociais. Conte com a nossa diretoria, com nossa disposição a favor de um trabalho decente, qualidade de vida, com salário justo, dignidade e valor à categoria comerciária, que é muito importante. Você procura as melhores roupas com os melhores preços? Então o lugar é na Conexão Fábrica, a loja onde você encontra as últimas novidades do mundo da moda e o melhor, tudo a preço de fábrica. Na Conexão você encontra conjuntos, vestidos, camisetas, moletons, moda íntima e jeans, tudo em espaço amplo destinado para trazer conforto aos nossos clientes. Contamos também com uma equipe especializada, pronta para lhe atender, e temos uma novidade: se você quiser ter uma renda extra, pode revender nossos produtos. Então, o que está esperando? Venha nos conhecer na Rua da Penha 499, no centro de Sorocaba, ou mais informações pelo telefone 15 3233 7600. E o vice-presidente da FEComércio, entidade patronal máxima do estado de São Paulo, visitou o Sincomerciário Sorocaba no mês de novembro, quando foi recebido pelo presidente Rui Amorim. Veja aí. Ivo Dall'Acqua esteve na sede administrativa do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba em reunião com o presidente da entidade, Rui Amorim, e empresa que buscava o acordo coletivo individual com o nosso sindicato. Na ocasião, o vice-presidente da FEComércio conversou com nossa equipe e falou sobre as questões que dificultam o fechamento do acordo coletivo em Sorocaba, entre outros temas relacionados à categoria comerciária. Bom, FEComércio e seus afiliados, a estrutura é aquela que foi definida pela legislação. Embora a FEComércio seja a casa-mãe, por princípio, os afiliados é que representam diretamente as empresas na base. Então, a autonomia vem a partir da base para cima. Então, nós trabalhamos sempre em harmonia com aquilo que o conjunto de sindicatos pensa ou tem necessidade de acordo com as empresas que são representadas por essas entidades. Por isso a gente não consegue uma uniformidade total em tudo. Por quê? O estado de São Paulo, apesar de ser um estado mais desenvolvido da federação, nós contemos no estado de São Paulo muitos Brasis. Nós temos regiões que vão indo muito bem economicamente e nós temos algumas regiões que estão tendo dificuldade na economia. Eu vou citar dois exemplos. O município de Sertãozinho, por exemplo, por conta da desativação da indústria que fornece equipamentos para a cana, a economia vai indo muito mal.
há um índice de desemprego muito alto. Em contrapartida, Jundiaí, apesar de toda a queixa que se faz na imprensa, da economia, parece que navega em céu de brigadeiro. Por quê? Por conta da infraestrutura mais diversificada. Porque onde há uma infraestrutura econômica monolítica, determinado tipo de padrão, corre-se esse tipo de risco. Então, por essa razão, a gente não conseguiu, digamos, usando uma expressão simples, zerar as negociações esse ano. Porque, de qualquer forma, a gente tem que ir fazendo adaptações aqui ou ali. A coisa preocupa no sentido de que toda negociação demorada, ela traz prejuízo para ambas as partes. Ela é ruim para o empregador, contratante, e ela é pior ainda para o trabalhador, que depende do salário. Porque, infelizmente, os salários, por conta da inflação que nós estamos vivendo, são corroídos. Consequentemente, a perda do poder de compra. E instala-se um círculo vicioso que é indesejável. Infelizmente, a realidade é essa e a gente tem que conviver com ela. Então, negociação boa é aquela que cada parte, entendendo o problema da outra, transaciona, se adequa e se chega a um consenso. E ninguém sai ganhando. O ganho que a gente tem é a harmonia, é a pacificação. Negociação ruim é aquela que não se chega a resultado nenhum. Olha, o Brasil, fala-se hoje em reforma trabalhista. E, aliás, eu gostaria de deixar muito clara a posição da Federação do Comércio com relação a isso. Quando eu falo de reforma trabalhista, os trabalhadores falam, não pode, porque nós vamos perder direitos. Eu sou contra a extinção de direitos. Eu acho que nós temos que adequar. Nós temos que adequar algumas coisas que estão anacrônicas. A verdadeira reforma que a gente precisa é, em primeiro lugar, o judiciário respeitar a autonomia coletiva, que é representada pela vontade dos sindicatos. O sindicato sabe o que o trabalhador precisa e o sindicato patronal sabe o que o empregador precisa. Só que a gente tem um terceiro, que chama Poder Judiciário, que vem interferindo. Ele, embora a Constituição proíba a intervenção na relação sindical e o princípio da autonomia coletiva tem que ser respeitado. Eu vou contar uma história dando um exemplo de uma categoria que não é a nossa, porque é melhor falar de terceiros. A legislação prevê que o intervalo mínimo para refeição e descanso tem que ser de 1 hora. No meio rural, eu venho de uma região de cana. Na cana, esse intervalo de 1 hora não resolve a questão física do trabalhador, porque ele faz vários intervalos durante o dia. Ele se alimenta um pouco antes de começar a trabalhar, às 7 horas da manhã. Ele se alimenta mais um pouco às 9, 9 e pouco da manhã. Ao meio-dia, 11h30, meio-dia, ele para novamente quando o sol está alto, come mais um pouquinho e relaxa. Essas paradas são de meia hora, 40 minutos. Nenhuma parada é de 1 hora. Mesmo porque, na época da safra, ele está trabalhando por produção, ele quer dar conta do trabalho dele o mais rápido possível para poder terminar 4, 4h30 da tarde e ir embora para casa. Só que o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho anula esses intervalos, dizendo não houve o intervalo de 1 hora. E ele anularia se houvesse 3 intervalos de 1 hora no mesmo dia, porque o intervalo máximo é de 2. Então, há contradições na legislação que os sindicatos podem resolver sem a intervenção de terceiros. E, infelizmente, esses terceiros intervêm demais, inclusive dentro da própria estrutura sindical. Aliás, o maior volume de condutas antissindicais nesse país é praticada pelo poder público, através ou do Executivo, via Ministério do Trabalho, ou Ministério Público do Trabalho, através de um órgão auxiliar do Judiciário. Eles entram com isso, propõem ação civil pública quando eles percebem que... Eu vou dar um outro exemplo de outra categoria. Toda mulher
que for fazer hora extra tem direito a descansar 15 minutos antes de começar a fazer hora extra. Mas há uma pesquisa entre as bancárias e grande parte do público que trabalha no meio bancário é feminino. Elas não querem fazer esse intervalo porque às vezes elas fecham a necessidade de trabalho em 15 minutos depois. Então, por que vai parar 15 minutos para voltar, pegar um embalo de novo durante 15 minutos? E outra coisa, essa questão de gênero hoje está superada em determinadas questões. A legislação foi feita em 1943 e não foi modificada. Só que na letra fria da lei, o Ministério Público intervém dizendo: falta o intervalo de 15 minutos antes de fazer horas extras. Então, quando eu falo de reforma trabalhista, eu estou falando dessas coisas, eu não estou falando de férias, de 13º, de fundo de garantia. Aliás, eu acho que tem que modificar o fundo de garantia. O empregado tem que ter direito de escolher quem vai tomar conta do fundo de garantia dele. E não deixar por conta da Caixa Econômica pagando a merreca que paga, que nem corrige o dinheiro. Se eles pusessem num belo fundo de capitalização, o patrimônio do empregado estaria mais garantido. O rendimento seria o dobro. Isso nós poderíamos resolver entre nós e a gente não consegue. A imprensa pode saber, né? A imprensa deve... Não, a gente não consegue justamente por conta desse tipo de coisa. E mais, a lei que regulamenta a profissão do comerciário, ela é uma lei moderna. Ela é uma lei que já vem com esses conceitos, porque ela remete tudo aquilo que não está posto na lei ordinária à negociação. Fala assim, olha, a jornada é tal, que poderá ser modificada mediante acordo ou convenção coletiva. Então, isso é modernidade, é a gente sentar e resolver, nós dois, trabalhadores e empregadores, os nossos problemas. Mas esse ano, veja, a parte da federação, o conjunto de sindicatos atacadistas, nós já resolvemos, dentro da database, sim, já está resolvido. Por quê? Porque essas assembleias foram encaminhadas nesse sentido e nós conseguimos tirar uma autorização para chegar onde chegamos. Porque, na verdade, quem comanda a nossa negociação são as nossas assembleias. Alguns sindicatos, por conta de características ou locais ou das empresas representadas, acabaram não tendo a mesma autorização. E isso é que emperrou um pouco a negociação. Porque, para nós, resolver mais rapidamente ajuda em outras coisas, porque você já, a partir daquilo, projeta as outras ações. A demora não nos interessa, como não interessa também aos trabalhadores. Então, a questão é a seguinte, mas os sindicatos estão vinculados àquilo que a Assembleia decide. E é muito difícil, às vezes por intervenção até de uma ou duas empresas, a Assembleia se contamina inteira. E a pausa, às vezes, ajuda esses próprios a refletir. Então, é por isso que esse processo tem que ser um processo de paciência. É um processo que você desenvolve tendo disposição para o diálogo, paciência e, acima de qualquer coisa, respeito pelo interlocutor. Porque no Brasil, o sistema que nós temos não nos autoriza a escolher o sindicato onde a gente vai ser filiado. Nós somos vinculados por categoria. Por isso que nós temos que tomar cuidado e tratar com muito carinho a relação, porque ela vai ser permanente. Há situações que, às vezes, por exemplo, o negociador cria um problema, você tem que substituir o negociador, porque isso contamina a relação das entidades, às vezes. Cada caso é um caso, a gente não tem condição. Você não pode tomar um caso pontual como uma atitude geral. Você tem que analisar cada situação. Às vezes a empresa procura o sindicato porque tem uma tensão interna, ela quer resolver, ela sabe que o restante da categoria aqui
tecnicamente deveria estar irmanada, mas do ponto de vista mercantil é concorrente. Então, as empresas, embora estejam no mesmo bojo, não estão correndo na mesma linha, e é isso que é um fator que contamina às vezes as assembleias. Da mesma forma que algumas posições radicais nas assembleias de trabalhadores às vezes prejudicam o andamento de uma negociação. Então, ser dirigente sindical é um desafio. É para poucos, é um desafio, e eu fico muito triste quando eu vejo opiniões generalizando conceitos e colocando todos no mesmo pacote, quando na verdade nós temos grandes exemplos, grandes sindicalistas que fazem a coisa andar e se transformar. Quem aproveitou a oportunidade para falar sobre a visita do representante patronal foi o presidente do Sincomerciário Sorocaba, Rui Amorim. Nós também estamos aqui como presidente do Sincomerciário Sorocaba e também como membro do conselho e da diretoria da FECommerciário. E há um bom relacionamento com as duas federações. E recebendo a visita dele aqui, com a empresa finlandesa, né, europeia, é um privilégio aqui. E a questão de negociação, o bom a gente estar com esse diálogo aberto, essa mediação nas três fases, tanto com federação, como confederação, como os próprios sindicatos. Então, realmente, as negociações, aqui no caso de Sorocaba, já que você perguntou, está emperrada, e aproveitando a visita dele para dar uma luz aqui para nós, de ampliar esse diálogo, essa harmonia que tanto citado pelo doutor aqui nesse momento. Nosso sindicato participou na segunda quinzena de novembro, em Florianópolis, Santa Catarina, da 4ª Plenária Nacional da UGT, Central Sindical, a qual nosso sindicato e a FECommerciários são filiados. Veja o vídeo preparado pela Central sobre o evento, que tratou de temas importantes para os trabalhadores. Santa Catarina recebe a 4ª Plenária Sindical dos Comerciários. Para nós, é um evento que chega num momento extremamente oportuno e faz com que nós saiamos daqui com posições firmes e fortes em relação a todas as adversidades que se traduzem em relação ao ano 2017. Reformas trabalhista, sindical e previdenciária. A 4ª Plenária dos Comerciários da UGT é de suma importância. De suma importância porque, no momento em que nós estamos vivendo uma avalanche de maldades contra os trabalhadores, e nós, comerciários, uma categoria tão sofrida, uma categoria que vem perdendo a cada dia postos de trabalho, que não avança nas conquistas, esse momento agora da UGT, nessa plenária, de discutir os rumos, de lançar realmente uma meta de trabalho para que em 2017 nós possamos não só manter o que nós conquistamos, mas também abraçar essa luta, UGT, CNTC, federações, sindicatos, para que nós possamos conquistar mais benefícios. 4ª Plenária dos Comerciários dos Sindicatos Filiados ao UGT é muito importante. É uma honra para nós, como presidente da UGT de Santa Catarina, receber os comerciários do Brasil inteiro aqui, para nós nos inteirarmos nosso desafio para o movimento sindical, nos inteirarmos e nos prepararmos para frente. O que podemos fazer para a defesa dos trabalhadores e da importância da preocupação da Central com os comerciários do Brasil.
Eu acho muito importante essa plenária estar acontecendo num momento como esse, onde nós estamos enfrentando vários ataques dentro do Congresso Nacional. E a importância dessa plenária aqui é que eu acho que os assuntos aqui discutidos, e no final, logicamente, que nós vamos tirar algumas deliberações, que vai nos nortear, tanto o Estado de São Paulo, como todos os outros estados filiados à UGT, para que a gente possa trabalhar em conjunto, em unidade. E essa unidade é muito importante dentro da central. Então nós não podemos ficar quietos. Nós trabalhamos com a boca. Nós vendemos roupa, vendemos joias, vendemos sonhos. Mas nós merecemos respeito. E isso que nós temos que construir. Um Brasil que respeite os comerciários. Quando nós fizemos a UGT, que fará 10 anos ano que vem, foi com essa questão de valorização de comércio e serviços. Muitos falaram, não vai dar em nada. Somos a segunda maior central do Brasil. Graças a vocês, graças ao trabalho que está sendo desenvolvido, nós temos capacidade sim de fazer esse país melhor. Nós temos capacidade, determinação e obstinação, porque nós somos aqueles que queremos, que sonhamos um dia de participarmos da classe média, de estarmos em bancos escolares adequados, temos moradias razoáveis, temos salários adequados, para que nós possamos realmente fazer desse país um país melhor, um país que respeita o homem e a mulher do comércio do nosso país. Viva os comerciários do Brasil! Pessoal, a situação está cada vez mais complicada para os trabalhadores. Os patrões estão se fechando para as negociações e com isso quem sofre? Os trabalhadores, é claro. Para ter uma noção, se não bastasse os comerciários de Sorocaba ainda estarem sem reajuste salarial, na terça-feira, dia 29/11, o presidente Rui Queiroz Amorim, acompanhado de membros do corpo jurídico dos 5 comerciários de Sorocaba e também da FEComércios, esteve na sede da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Sorocaba para participar de uma reunião com integrantes do Sincodiv e negociar a convenção coletiva dos trabalhadores do setor, que também segue sem acordo. Infelizmente, os representantes do patronal Sincodiv não compareceram à reunião, que já estava agendada há mais de uma semana, demonstrando mais uma vez que não querem acordo. Os trabalhadores em concessionárias e distribuidoras de veículos de todo o estado de São Paulo seguem sem reajuste desde outubro deste ano, mês da data base da categoria. Segundo o Rui, as propostas do Sincodiv prejudicam os direitos dos trabalhadores e configuram ainda perdas da reposição da inflação. Ou seja, o sindicato patronal está agindo com intransigência e descaso com a categoria. A data base dos concessionários é em outubro. Já marcamos várias reuniões e eles estão colocando barreiras de dificuldade, alegando a crise. Mas está todo mundo vendendo também, tá? E o que nós estamos pedindo é a reposição da inflação. É norma, é lei, é um direito do trabalhador. Então eles vêm com proposta aí para prejudicar a questão econômica dos trabalhadores. Então estamos persistindo, estamos com o diálogo aberto para realmente ampliar as nossas negociações para fechar a convenção coletiva, o acordo, para a qualquer momento já fazer o pagamento com o aumento real, que é o direito do trabalhador. Falta de responsabilidades aí com a categoria, né? Até um desrespeito. Então foi convocado na Justiça do Trabalho, no Ministério do Trabalho da RT Sorocaba, e não deram explicação na reunião de ontem. Então estamos aí pedindo explicação para a diretoria, para o jurídico do Sincodiv, porque não compareceram no Ministério do Trabalho. No final do mês de novembro, integrantes do quadro associativo e do departamento jurídico dos Sincomércios Sorocaba estiveram na sede da Leroy Merlin em Sorocaba, reunidos com os comerciários para apresentar a eles todos os benefícios que a entidade proporciona à categoria, tais como assistência médica, jurídica, odontológica, esporte e lazer e muitos outros mais. Tudo com reflexos econômicos positivos no bolso do trabalhador. Além disso, o Dr. Carlos Leite esclareceu várias dúvidas dos comerciários no que diz respeito às questões jurídicas e direitos dos trabalhadores.
E o Jurídico Responde de hoje esclarece para você mais um tema de interesse da categoria comerciária. Veja. Hoje nós iremos falar sobre férias. Após completar um ano de trabalho com registro em carteira, o empregado passa a ter direito às férias remuneradas por um período de 30 dias. A decisão, porém, sobre quando o empregado poderá tirar as férias é do empregador, mas elas devem ser usufruídas em até 12 meses. As férias podem ser divididas em 2 períodos, nunca inferior a 10 dias corridos em cada um dos períodos. Essa opção, porém, não vale para os empregados com menos de 18 anos e com mais de 50 anos de idade, que devem tirar as férias de uma única vez. Vale ressaltar que as férias devem ser comunicadas por escrito com até 30 dias de antecedência e o empregado deve receber a remuneração das férias em até 2 dias antes da saída. Caso a empresa não observe esses prazos, poderá ter que arcar com o pagamento dobrado das férias. Também terá direito ao pagamento dobrado se a empresa não liberar o empregado no prazo dos 12 meses após ter adquirido o direito, ou seja, se ocorrer o vencimento das segundas férias. Cuidado! As faltas injustificadas podem refletir no número de dias das férias a serem usufruídas. Se você tiver alguma dúvida, envie e-mail para juridico@simcomerciariosorocaba.com.br. Agora você fica com o Mota Comenta, quadro por meio do qual o presidente da FECommerciários, Luiz Carlos Mota, fala sobre temas importantes e de interesse dos trabalhadores. Mais um ano, e é com muita alegria que realizamos mais um evento Miss Comerciária Paulista. Essas profissionais que trabalham duro no comércio e também em casa, cuidando da família, merecem serem valorizadas e terem também, por que não, um dia de princesa. O evento realça a beleza da comerciária. Essas jovens não são profissionais da moda, mas encantam e esbanjam com graça, simpatia e carisma. Muitas comerciárias, por meio do concurso, tiveram sucesso também na carreira artística. Essa é uma das ações da FECommerciários para valorizar ainda mais a mulher. Vocês são lindas, mulheres comerciárias. Quer aproveitar seus momentos de folga ao lado da família, assistindo bons filmes? Então fique ligado nas dicas de cinema, direto das nossas videolocadoras. Para você que é associado ao nosso sindicato, não temos taxa de locação. Aproveite e fique por dentro agora. Nossa dica de cinema dessa semana vai para o filme Alice através do espelho, continuação de Alice no País das Maravilhas, que mostra mais uma vez Alice, que reencontra sua mãe após uma longa viagem. Só que tudo começa a mudar quando em uma festa ela percebe a presença de um espelho mágico, que ao cruzá-lo faz com que ela retorne ao País das Maravilhas, onde descobre que seu amigo, Chapeleiro Maluco, corre risco de morte após fazer uma descoberta sobre seu passado. Para salvar o mundo, Alice deve conversar com o tempo para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro. Além de toda essa história envolvendo o Chapeleiro Maluco, Alice também descobre um trauma que separou as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha uma da outra. Eu faria o que for para ajudá-lo. Não é impossível, é meramente despossível. Será uma corrida contra o tempo. O tempo é homem? Ninguém quer tê-lo como inimigo. Alice esteve aqui? Ah, Alice. Chapeleiro, é você. Nos conhecemos? Encontre-na e governaremos o passado, o presente e o futuro. Isso não pode ser bom. Aonde quer que vá, eu vou encontrar você.
mundo subterrâneo. O seu tempo acabou. Segurem-se todos. Ah, não, de novo não. Desculpe. Você procura as melhores roupas com os melhores preços? Então o lugar é na Conexão Fábrica, a loja onde você encontra as últimas novidades do mundo da moda e o melhor, tudo a preço de fábrica. Na Conexão você encontra conjuntos, vestidos, camisetas, moletons, moda íntima e jeans, tudo em espaço amplo destinado para trazer conforto aos nossos clientes. Contamos também com uma equipe especializada, pronta para lhe atender, e temos uma novidade: se você quiser ter uma renda extra, pode revender nossos produtos. Então, o que está esperando? Venha nos conhecer na Rua da Penha 499, no centro de Sorocaba, ou mais informações pelo telefone 15 3233 7600. É isso, gente. Terminamos por aqui mais um programa Perfil Comerciário do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba. E como sempre, acompanhe nossos programas durante a semana pelo canal do YouTube Perfil Comerciário e pelo nosso site, com endereços aqui na sua tela. Nossas redes sociais, Facebook e Twitter, estão atualizadas diariamente para manter o comerciário atualizado sobre tudo. Endereços também na sua tela. Muito obrigado e até a próxima semana.